Graça e paz, meus irmãos. Amém? Quantos estão felizes? Digam amém. Para mim é um motivo de satisfação e alegria em poder mais uma vez estar aqui no altar do Senhor, sendo escolhido por Ele dentre milhares. Eu costumo dizer que isso para mim é um dos maiores privilégios que há na vida. Quando Deus permite que alguém ministre a sua palavra esta que é inerrante, infalível, inesgotável, é a sua palavra. De tal forma que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que passarão os céus e a terra, porém a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Amém? Sem perca de tempo, abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 10, sendo que nós estamos vivendo sobre um tema que diz assim: sendo frutíferos no pleno conhecimento de Deus. E no livro de aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, na minha versão: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, esta carta de Paulo aos irmãos em Colossos, aproximadamente foi uma carta escrita no primeiro século. Nesse contexto aqui, os irmãos conhecem muito bem que aqui já passaram pessoas que explicaram muito bem. Paulo, nesse contexto, ele era um preso político em Roma, mas a igreja de Cristo em Colossos não estava vazia. Esta igreja, ela não estava vivendo sem a preocupação, sem o olhar de Deus. Até porque essa igreja, ela era dirigida pelo irmão muito especial. Apesar que a Bíblia só relata o nome de Epáfras apenas 2 vezes, neste próprio livro, aos Colossenses, e no livro de Filemon, salvo engano, a partir do capítulo 4, entre o versículo 22 até o 28, salvo engano, a minha memória. Mas este irmão Epáfras era um homem temente a Deus, era um homem obediente ao Senhor. E esta carta de Paulo aos irmãos em Colossenses, praticamente ela é dividida entre 2 partes. A primeira parte, ou que nós podemos denominá-lo da primeira seção, é este cuidado que Paulo teve com esta igreja. Paulo vem nesta carta admirando esta igreja pelo amor ao Senhor, pelo cuidado, pelo amor às Escrituras. E a segunda parte deste livro ao Colossenses já entra numa seção totalmente diferente, quando ela vai ser redigida para combater as heresias que estavam adentrando dentro deste contexto, dentro desta igreja. O gnosticismo, o conhecimento pela verdade estava adentrando de uma forma veemente, que Paulo se sente preocupado em escrever para a igreja nesse contexto, mesmo ele estando preso,
Mas o momento não é propício para falarmos acerca desta segunda sessão, mas ficaremos aqui presos no bom sentido, neste versículo 10, focado neste tema, nesta divisa, que diz assim: sendo frutíferos no pleno conhecimento de Deus. Este pleno conhecimento de Deus chamou a minha atenção durante esses dias, nas minhas meditações diárias da vida, na palavra do Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito de ler, de estudar, apesar que eu sou contra algumas filosofias, algumas teorias de Karl Marx. Algumas eu acredito, outras não, mas enfim. Mas ele um dia disse que o universo é matéria e movimento. A gente sabe que o universo em si não é apenas matéria e movimento. Existe um ser divino nesse contexto. Existe um Deus tão puro, um Deus que é excelente, um Deus que ele é autocriável, autoexistente, um Deus que não precisou de ninguém para existir na terra. E é esse Deus que nós estamos na busca por este pleno conhecimento. Um Deus que um dia permitiu que Moisés contemplasse apenas um relance da sua glória. E quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz que os olhos de Moisés resplandeciam como se fossem a luz do sol. Esse Deus cujo a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, o céu é o seu trono. Muito embora isso seja uma linguagem figurativa, até porque ainda nós não conseguimos entender Deus na sua máxima excelência. Muito embora nós tenhamos a mente de Cristo, mas ainda nós não conseguimos entender Deus na sua máxima grandeza, até chegar aquele grande dia, quando nós o veremos face a face, quando Jesus vir buscar a sua igreja, e nós iremos entre as nuvens para o encontro deste Deus, e lá naquele grande dia, nós o veremos face a face. Mas até chegar neste momento, estamos na busca desta frutificação pelo pleno conhecimento de Deus. Deus Todo-Poderoso, cujo diz a Bíblia lá no livro do Gênesis, em hebraico Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E disse o Senhor: haja águas. E disse Deus: haja aquilo, haja isso. E pelo poder da sua palavra, as coisas foram se criando, as coisas passaram a existir. Mas o homem vem tentando destruir a imagem de Deus, com tantas teorias adversas da vida, e às vezes até alheia, que se nós não estivermos atentos, infelizmente, a gente perde o pleno conhecimento de Deus e passamos a acreditar nessas teorias vazias, nessas teorias que não alimentam a nossa alma, mas de fato e verdadeiramente o que alimenta a nossa alma é o pleno conhecimento de Deus. E Epáfras estava preocupado com a situação da igreja de Colossos,
nesse século primeiro. E a nossa preocupação nesse século 21 é: como é que eu vou frutificar através do pleno conhecimento de Deus, pela sua palavra? Pela palavra de Deus, a gente vai conseguir frutificar através do seu pleno conhecimento. Jesus, certa feita, disse desta forma: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai. É pela palavra que o homem de Deus e a mulher de Deus consegue frutificar. É por esta palavra, a nossa bússola espiritual, o nosso livro que orienta a nossa vida, a palavra de Deus. O mapa geográfico que orienta o caminho da vida é a palavra de Deus, a sua palavra que nos orienta para o céu. Frutificação pelo pleno conhecimento de Deus passa primeiro pela sua palavra. Esta palavra aqui, meus irmãos, certa feita Deus disse no Antigo Testamento que assim seria a palavra que saísse da minha boca. Ela não voltaria vazia, mas antes faria aquilo que me apraz e prosperaria naquilo que eu a designei. Esta palavra, ela não volta atrás. Se um dia Jesus disse que Ele vai cumprir algo na tua vida, creia, acredite, isso vai se cumprir. O que Jesus falou está falado e não volta atrás. Se Jesus disse que nós somos muito mais do que vencedores, é porque somos mesmos muito mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou primeiro, que foi Cristo Jesus. Então receba essa palavra. Queremos frutificar na presença de Deus através do seu pleno conhecimento que passa pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra do Senhor cura. A palavra do Senhor é a única solução para aqueles que precisam de uma resposta. A ciência, depois de anos, hoje que ela já está comprovando que o ser humano tem uma alma, uma coisa que já existe há muito tempo. Muito embora algumas pessoas creem na dicotomia, que o homem não tem alma, que o homem só tem apenas alma e espírito, outros acreditam na tricotomia, que o ser humano é formado de alma, corpo e espírito. Eu acredito na tricotomia, que temos alma, corpo e espírito. Hoje que a ciência vem comprovar que o ser humano tem alma, isso já é coisa do passado. Quando Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e Deus soprou no homem o fôlego de vida, e a partir daquele momento o homem passou a ser chamado de alma vivente. Alma vivente, está me ouvindo nesta noite? É com você que eu estou falando. Deus está nos convidando através deste tema para sermos frutíferos através do seu pleno conhecimento, através também da sua palavra. Sem a palavra do Senhor não há avivamento. Pode acontecer um despertamento. Somente pela sua palavra tem um avivamento. Somente pela sua palavra, somente por esta palavra, as coisas acontecem na vida daqueles que creem.
na vida daqueles que acreditam que Deus, Ele é fiel, como diz a música de um cantor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa que disse a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sendo frutíferos pelo pleno conhecimento de Deus através da oração. Irmãos, teve uma frase que chamou a minha atenção. E de fato é verdade. Rapaz, fulano é homem de Deus. Fulana é uma mulher de Deus. E essa frase disse assim, que não existe homem de Deus sem oração. Até porque a oração torna o homem um homem de Deus. E é verdade. Todos os homens de Deus que nós conhecemos na Bíblia e também as mulheres de Deus que nós também conhecemos na Bíblia eram homens e mulheres de oração. Elias, Eliseu, Moisés, Daniel, todos eram de oração. E as mulheres também eram pessoas que oravam. Muito embora nós estamos diante de um contexto muito diferente, de um contexto oriental, onde as pessoas são mais voltadas para a oração. Mas na Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus eram pessoas que viviam debaixo de oração. E se nós queremos frutificar pelo pleno conhecimento de Deus, primeiramente, precisamos estar dentro da sua palavra. Precisamos estar dentro desse contexto. O que não está aqui, para mim não serve. Certa feita, Paulo disse, se um anjo descer do céu e pregar outra coisa que não esteja aqui, desconsidere, jogue fora. Isso é anátema. Mas passar também pelo pleno conhecimento de Deus através da oração. Através da oração, nós passamos a ser um agente comunicador. A oração comunica o homem a Deus. A oração traz Deus mais próximos de nós, através de uma relação íntima, interpessoal, que não é subjetiva, é objetiva. Através da oração, existe esta conexão entre o homem e Deus. Sem oração não há conexão. E nós jamais iremos frutificar pelo pleno conhecimento de Deus se nós não vivermos uma vida de oração. Isso tem tudo a ver com a minha vida. Eu preciso viver uma vida de oração. Não apenas aqui na frente de vocês, mas no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha escola, na escola da vida, na minha família. E principalmente na minha família, no meu lar, ao lado da minha esposa, ao lado do meu filho. E aqui vai um recado muito importante. O filho segue aquilo que ele vê que a gente faz. Filho não segue os nossos conselhos. Eles seguem os nossos exemplos. Aquilo que a gente vê, aquilo que ele vê a gente fazendo, nosso filho segue. Eu tiro pelo meu, para a glória de Deus. É um menino muito inteligente, mas então, às vezes é um pouco desobediente, mas faz parte do seu desenvolvimento. Mas isso a gente vai tratando aos poucos. O meu filho com 1 ano e 8 meses, eu pergunto, meu filho, quem é minha mãe, Iraci? Ele fala, vovó. Quem é Carminha, a minha sogra? Ele fala, vovó. Quem é Ivo? Papai. Quem é Tatiane? Mamãe. Quem é Mara, que é a tia? É Mimi. O porquê? A gente ensina, meus irmãos. E a criança vai seguindo esses passos. E da mesma forma, o homem de Deus que busca essa frutificação pelo pleno conhecimento de Deus, através da oração, ele vai crescendo com Deus, ele vai conhecendo mais ao Senhor, ele vai conhecendo Deus mais de perto, porque a oração é a conexão
que leva o homem a Deus, mas pelo amor de Deus. Mas não se esqueça que dentro desta conexão da oração tem o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. A oração é tão importante que diz um texto na Bíblia assim, desta forma: pois tudo aquilo que a igreja ligar na terra, os céus entram em conexão. Mas aquilo que a igreja desligar na terra, o céu também não vai ligar. A oração é muito importante. Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. E terceiro, a obediência. Sendo frutíferos pelo pleno conhecimento de Deus através da obediência. Muitos querem crescer na obra de Deus, às vezes querendo crescer de forma desorganizada, às vezes querendo crescer, no dizer baiano, de uma forma até capenga. Porque, meus irmãos, ninguém cresce na obra do Senhor se não viver uma vida de obediência. Não consegue crescer na obra do Senhor. Eu não estou falando em se destacar, eu estou falando em crescer na obra do Senhor sem viver uma vida de obediência. E a palavra de Deus é bem clara, é nítida, que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus, ele sempre foi e sempre será o nosso modelo principal, o nosso modelo principiológico de obediência é Jesus. Em tudo ele foi obediente ao Pai, mesmo sendo ainda uma criança, aproximadamente entre seus 11 a 12 anos, estava ali no meio dos doutores, juízes daquela época. Apesar que uma criança naquela época, uma criança judia, já deveria saber todo o Pentateuco, né? O contexto é totalmente diferente da nossa cultura brasileira, enfim. Mas Jesus, ele obedeceu aos seus pais e voltaram com eles. Meus irmãos, se nós queremos frutificar através do pleno conhecimento de Deus, sem esta palavra obediência, a gente não vai conseguir. Obedecer é a chave para quem quer frutificar através do pleno conhecimento de Deus. O porquê eu disse que Jesus é o nosso modelo principal de obediência. Jesus, ele precisava ser batizado por João Batista, e quando ele chega próximo de João Batista para ser batizado, João Batista ficou perplexo, porque ele estava diante de Jesus, porque João Batista estava diante do Deus encarnado, aquele mesmo Deus que ele disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava diante do mesmo Deus que disse desta forma: eis que o reino de Deus já está próximo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham sobre vós o refrigério do Senhor. Ele estava diante do mesmo Deus que disse desta forma: eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. E disse: rapaz, nas minhas palavras, eu é que preciso ser batizado, e o Senhor vem até a mim. Jesus, de uma forma tão humilde, disse: não, deixa, para que se cumpra toda a justiça. É obediência, meus irmãos. É a chave do sucesso para quem quer viver uma vida cristã. A obediência. Obedecer à liderança. Obedecer à sua chefia. Muito embora, às vezes, tem coisas que acontecem no nosso dia a dia, e principalmente no nosso trabalho, que nos entristece. Às vezes são cobranças de forma estarrecedoras. Isso, faça aquilo. Mas nós precisamos obedecer os nossos líderes,
líderes, precisamos obedecer à nossa liderança. Não existe crescimento pelo pleno conhecimento de Deus se nós não vivermos uma vida de obediência. A falta de obediência produz pessoas ineficazes. A falta de obediência no Senhor produz pessoas fracas. A falta de obediência no Senhor produz pessoas frágeis. Mas quando o homem ou a mulher de Deus é obediente ao Senhor, esta pessoa cresce na presença de Deus. Tudo vai bem. Glória a Deus. Sendo frutíferos pelo pleno conhecimento de Deus, através da sua palavra, através da oração e através da obediência. E o nosso último tópico, pela fé. Sendo frutíferos pelo pleno conhecimento de Deus, através da fé. O que é a fé? É o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Ano passado eu contei aqui em parte o meu testemunho dessa empresa a qual que eu faço parte. Estou feliz, apesar que precisa melhorar algumas coisas, mas isso faz parte da vida. Eu contei aqui para os irmãos que no ano de 2020 estava gerenciando alguns contratos com alguns advogados, estava gerenciando alguns aluguéis. E nisso eu perdi tudo, fiquei sem renda, enfim. E nisso a minha esposa está ali presente para confirmar isso. Ela chegou para mim e disse: Ivo, e agora? O que será da gente? Eu disse: rapaz, se você tiver fé em Deus, esse ano eu vou assinar minha carteira. Só falei isso para ela. Você crê? Ela? Amém. Amém. Falei isso em novembro. Dezembro eu fui contratado pela Solar, a única empresa no Brasil que representa a Coca-Cola. Está entre a 15ª maior indústria do país. E olha que eu já vinha passando por duas tentativas de derrotas. Não consegui, perdi na mesma etapa. Aí quando foi em dezembro, abriu um processo seletivo. Lá vai eu lá. Aliás, lá vai eu, de novo. Fiz tudo de novo. Dessa vez eu consegui passar. Mas aí o supervisor chegou para mim e disse: olha, Ivo, tem essa vaga aqui, mas é só apenas 45 dias. Só um contrato de experiência de 45 dias, que é o plano de verão, que é adotado pela empresa. Eu disse: rapaz, ele chegou para mim e disse: fulano, e aí? Como é que está o meu desenvolvimento? Ele: rapaz, você sabe, né, que é só apenas 45 dias, né, querendo ver se eu estava mesmo com fé. Eu disse: rapaz, é 45 dias, mas pode se tornar efetivo. E se tornou efetivo. Eu e mais 2 colegas saímos do plano verão de 45 dias e hoje somos efetivos da empresa. Isso é fé. Isso é fé, meus irmãos. Isso não é aquilo que eu estou vendo, não. É aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. De 45 dias, houve uma matinal e ele destampou lá a minha foto e a foto de mais 2 colegas, agradecendo pelo meu desempenho, donas de lojas, ligando para o meu supervisor, agradecendo pelo meu bom trabalho. Olha, esse menino aí é bom, viu? É um menino bastante comunicativo, sabe se expressar. Chegou aqui, eu gosto dele de uma forma tremenda. Hoje eu estou efetivado para a glória de Deus. Eu estou feliz?
estou. Pretendo ficar lá muito tempo? Não sei. Tudo é plano de Deus. Eu quero chegar aonde eu desejo, que é a minha. Que eu não vou falar aqui porque está sendo gravado. Mas eu pretendo chegar nos meus objetivos. Mas até enquanto eu não cheguei lá, eu vou trilhar nesse caminho de fé. Vou continuar a viver esse caminho de fé, meus irmãos. Ninguém consegue frutificar pelo pleno conhecimento de Deus se não viver uma vida de fé. Uma vida de fé, meus irmãos. Certa feita, eu estava acometido por uma certa doença, se é assim que eu posso dizer, uma dor muito forte aqui, como se fosse apendicite. O pastor, se ele estiver aí na live, ele nem lembra mais disso. E nessa época, o pastor tinha aquele Astra preto, aquele carrão, o Astra Elite. Ele me levou numa certa UPA aqui em Plataforma. Chegando lá, eu não pude ser atendido. Eu lá sentindo uma dor terrível, deitado naquela maca onde as pessoas, quando chegam baleadas e às vezes até sem vida, né, são ali jogadas naquelas macas. E eu lá deitado, sentindo uma forte dor e nada de ser atendido. Voltei com o pastor para casa. E quando eu saí do carro, o pastor: meu filho, vem cá, Deus mandou orar por você. O pastor orou por mim. Em menos de uma hora, a dor foi embora. Nunca mais eu senti essa dor. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Na virada de 2003 para 2004, cheguei aqui nesta igrejinha lá embaixo. Como diz aquela música? Naquela igrejinha lá do interior, lá embaixo. Aquela igreja pequenininha, sem nenhuma perspectiva de vida própria. Eu tinha um jovem sem esperança, sem trabalho, sem futuro, sem escola, sem uma família, sem nada. Disse: rapaz, eu preciso mudar de vida aqui, nessa igreja. Mas o mudar de vida que eu queria era diferente daquilo que Deus já tinha para a minha vida. Até porque Deus já tinha enviado alguns homens e uma mulher de Deus. Um dos tais está ali, ó, o irmão Edson. Foi lá na porta da casa de minha mãe, juntamente com seu digníssimo esposo, Alessandra. Falou de Jesus para mim. Disse: rapaz, eu preciso conhecer esse Jesus. Mas eu quero conhecer ele, mas eu quero ficar aqui ainda, no mundão ainda. Mas Deus não trabalha desta forma. E nisso chegou a virada de 2003 para 2004, cheguei aqui nesta igreja com aquela Bíblia pequenininha, azul. Até hoje eu lembro a primeira palavra que Deus ministrou ao meu coração, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam o que está escrito no livro dessa profecia. Até hoje eu lembro da primeira palavra que Deus ministrou ao meu coração. Cheguei lá, aqui embaixo, na igreja. Nisso eu estou vendo aquele pastor, como diz o cantor Marcos Antônio, o negrão abençoado, cantando, pregando, pulando. Disse: que negócio é esse, rapaz? Disse: se eu estou na igreja, só deve ser algo de bom. E nisso aí, chegou a hora do apelo. Eu não sabia o que era isso, um jovem, não sabia o que era confessar a Cristo. Eu disse: se eu estou na igreja, porque algo de bom deve ser. As pessoas que querem confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vem aqui até a frente. Lá vai eu, não sabia o que era. Sem saber, estava confessando a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu era adepto de certa religião, cheio de entidades malignas no corpo. Mas quando cheguei aqui no altar de Deus, Deus usou esta mulher aqui, ó, irmã Alessandra, que eu tenho o máximo respeito por ela. Ela chegou próximo a mim, colocou as suas mãos sobre os meus ombros e começou a ministrar ao meu coração. Irmãos, eu senti uma paz tremenda no meu coração, como se fosse assim, tudo que era de ruim saindo. Aquelas entidades que eu adorava, que eu tocava,
que através dos tambores desciam. Sentia como se tivesse tudo saindo dentro de mim. Eu sentia uma paz tremenda, que até hoje eu quero sentir isso de novo. Foi algo tremendo, meus irmãos, que eu chorava parecendo uma criança quando apanha dos seus pais, quando está desobedecendo. Eu suava, Alessandra nem lembra mais desse momento, eu suando, chorando, lágrimas e lágrimas escorriam pelo meu rosto, e quando eu olhei para o chão, estava cheio de lágrimas. E a partir daquele momento, eu tornei um homem de fé. E a partir daquele momento, daquele encontro que eu tive com Deus, Deus marcou a minha vida. Já passei por momentos difíceis da vida? Sim, ainda passo. Mas eu estou aqui buscando a cada dia trilhar neste caminho de fé, meus irmãos. Ninguém passa pelo pleno conhecimento de Deus se não trilhar pelo caminho da fé. Os grandes heróis da fé, alguns deles não alcançaram a promessa de ver a terra prometida, mas os céus dos céus já está preservado para eles e também para nós que estamos aqui nesta noite, que estamos trilhando neste caminho de fé. Caminho de fé. Caminho de fé, meus irmãos. Como diz uma música secular, Deus é maior e maior é Deus, e quem está com Ele nunca está só. É verdade mesmo, Deus é maior, o seu Deus é maior do que todas as coisas, o nosso Deus é maior do que toda e qualquer tipo de dificuldade, o nosso Deus é maior do que o nosso problema, o nosso Deus é maior do que o nosso momento que estamos passando neste momento. Momento este muito difícil, que a irmã Alessandra falou aqui, um momento de conflito de países, esta crise política que afeta a nossa economia aqui diretamente. Não fique pensando que isso está, que abala apenas lá, não, afeta aqui também o nosso país, afeta a nossa economia, afeta a nossa bolsa de valores, afeta a gasolina, afeta tudo, meus irmãos. E como está a igreja? Está trilhando nesse caminho de fé ou cruzou os seus braços e não está nem aí para o que está acontecendo em volta do seu olho, em volta do seu olhar? E a igreja está marchando para viver uma vida na eternidade com Deus, e até chegar lá nos céus dos céus, precisamos trilhar neste caminho de fé, para sermos a cada dia homens e mulheres que estão buscando a frutificação pelo pleno conhecimento de Deus. Mas trilhar pela fé, como eu disse, não é um caminho fácil. Vai ter dificuldades, vai ter provações, vai ter dias difíceis, vai ter. Mas a Bíblia já nos alerta, ora, ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra, meus irmãos. Só para fechar esta mensagem, para não ficar muito puxado, em 2018, quando eu perdi a minha filha, em 27/3/2018, aqui no Betel, brasileiro, um homem que eu tenho um maior carinho. Irmãos, tem pessoas que marcam a nossa vida e a gente não esquece mais. Fica ali fotografado na nossa memória e não sai mais. Pastor Rogério, Deus queira que ele esteja ouvindo esta mensagem. Pastor Rogério, que eu amo, tenho um maior respeito por ele, um carinho enorme. Neste dia foi aula de aconselhamento pastoral. E ele chamou os alunos e fez aquele simulado. Meus irmãos, façamos de conta que estamos aqui num aconselhamento pastoral e vocês venham até a mim, conte
o que vocês estão passando e eu vou tentar buscar na Bíblia uma solução. E nisso vai eu, ferido, machucado. Tinha acabado de perder a minha filhinha e eu não tinha o que falar. Contei este meu momento e naquele momento os irmãos começaram a chorar aqui na sala do Betel, e o pastor Rogério, bem sábio que ele respirou, ele viu que isso não era um drama, era algo real. Ele respirou e disse: Ivo, isso eu não vou esquecer mais. Ele disse: Ivo, Deus está te levantando como um guerreiro. Só falou isso. E isso ficou na mente. Disse: como assim, rapaz? Guerreiro? Eu perdi uma filha e ele está dizendo que eu sou um guerreiro. Passou o tempo, hoje nasceu meu filho, está aí bastante sadio, inteligente. E hoje que eu vim entender o porquê Deus estava me levantando como um guerreiro. Um guerreiro, ele pode até perder a batalha, mas ele continua sendo guerreiro. E ele vai continuar de pé. Hoje eu estou aqui de pé, bem mais forte do que antes. A gente não esquece, não sai da nossa memória. Mas hoje eu estou muito bem mais forte. E eu continuo sendo guerreiro, trilhando por este caminho de fé, meus irmãos. Se queremos verdadeiramente frutificar pelo pleno conhecimento de Deus, por favor, não se esqueçam disso. Primeiramente, a palavra. E segundo, a oração. Terceiro, a obediência. E em quarto lugar e último, a fé. A fé é algo, irmãos, nada é simples. Às vezes tem irmãos: não, mas a fé é simples. Nada disso. A fé é algo extraordinário. A fé faz coisas existir onde não existe, através da fé. A fé, nada na vida é simples. Um átomo não é simples. Uma gota d'água no universo, nada é simples. Tudo há uma complexidade estarrecedora. E a fé é algo, sabe por que a fé não é simples? Porque a fé é algo sobrenatural. Certa feita, Jesus foi indagado por alguém, e este alguém disse: mestre, eu não preciso que o senhor vá lá na minha casa, ordene apenas uma palavra, porque eu sou homem que tem os soldados ao meu dispor, e digo a este: vai, e ele vai. Digo a este: vem, e ele vem. Digo a este: faça, e ele faz. E ele faz. Jesus lançou a palavra, e quando aquele homem chegou na sua casa, milagre já tinha acontecido. Isso é fé, meus irmãos. Acredite, acredite. Mesmo que você não esteja vendo o seu objetivo, mesmo que você não esteja alcançando aquilo que você deseja, mas em primeiro lugar, mesmo que você ainda não esteja vendo, coloque nas mãos de Deus e pergunte: Deus, é da tua vontade? Que se for da vontade de Deus, meus irmãos, como diz o baiano, sai de baixo, que as coisas vão acontecer, porque Ele está no controle da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que passamos aqui na Tua presença, que adoramos ao Teu nome através dos hinos. Este hino que a irmã Alessandra ministrou, Senhor. Nosso Deus é soberano. Oh Deus, que nostalgia eu senti ao lembrar deste hino. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele reina. Antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Ó Senhor, Tu és soberano, Senhor, sobre os céus, sobre a terra, Senhor. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece,
Tu sabes, Tu és tremendo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Eu não merecia estar aqui, Senhor, no Teu altar, mas a Tua graça me alcançou de uma forma tão extraordinária, cujo a palavra do Senhor diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém de vós cometer algum delito, tendes junto ao Pai um advogado, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu amor. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha aí, Deus, a Tua igreja que está aqui, Deus, localizada neste ambiente físico, organizado, feito pela mão do homem. Ó Deus, contempla agora, Senhor, a Tua igreja. Está aqui o corpo de Cristo, a igreja espiritual, a casa de Deus, que somos nós. Senhor, estamos aqui, Deus. Ó Deus, olha para nós nesta noite. Já foi dito aqui, vê se há em nós algum caminho mau. Nos tira, Senhor, mas nos guia pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com a igreja. Prepara perante nós uma mesa na presença do nosso inimigo. Unge a nossa cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, aleluia, estará conosco todos os dias. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua infinita graça, Senhor. Despede-nos em paz nesta noite, na Tua presença, e continua ministrando ao nosso coração a Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço, Deus, por este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem, digam amém e graças a Deus. E lembrando aos irmãos que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois vem domingo, 27/2, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, que tem um papel muito importante na nossa vida, meus irmãos. Participem, convidem, traga aquele irmão, aquela irmã que nunca mais esteve aqui presente conosco, porque juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos.